Irmãos, vamos para a quarta mensagem aqui. Tá gostoso de fazer aqui, então vamos fazer essa quarta mensagem. E ela está lá em Mateus 6, versículo 14 e 15. Então nós falamos que ali um pouco atrás do Salmo 103, né, que Deus nos liberta do peso do passado. E agora nós vamos falar de Mateus 6, 14 e 15, perdoar para ser perdoado. A palavra diz que porque se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Então, irmão, como que você consegue ser perdoado e você não consegue perdoar as pessoas? Então é porque está faltando algo alinhado às coisas do céu. Já falei aqui, né, e vou repetir que por nós mesmos não temos capacidade alguma de perdoar as pessoas. Porque tem vários pecados que são de forma diferente, de maneira diferente. Então cada um tem a sua maneira de conduzir a sua vida, e muitas vezes a gente leva a vida do jeito que a gente quer. E às vezes a gente não dá ouvido, né, para ninguém, mesmo às vezes estamos dentro da igreja, mesmo sendo cristão ou se dizendo ser, né, atrelado a uma religião, e muitas vezes a gente está dentro da igreja, dentro da congregação, mas com o coração cheio de mágoa, não consegue olhar para algumas situações, para alguns projetos da igreja, né? E aí ele vai tomando ranço, como fala, das pessoas, né? E ele vai enchendo de raiva o seu coração, e o Espírito Santo deixa essa pessoa à mercê dele mesmo. Porque como nós conhecemos a Jesus cheio de pecados, e ele veio e nos perdoou, nos purificou de todo o pecado, e quem somos nós para ficar apontando o dedo para os outros ou dizendo que aquilo... Cada um de nós, irmão, vai estar diante de Deus para prestar conta. É fato. Eu também falho, eu também às vezes acabo julgando algumas situações que eu não acho legal, mas o Espírito Santo ele acaba revelando isso novamente, né, para nós, né? Nós temos alguns termômetros, pessoas de Deus a níveis maiores do que nós, que às vezes servem para nos alertar, né? Então, às vezes nós negligenciamos a palavra de Deus, o dizer ser cristão, e não conseguimos liberar perdão para os nossos irmãos. Imagina se um vizinho nosso, alguém que nos ofende, que ainda não conhece a verdade do Evangelho, como é que nós vamos nos comportar diante dessas pessoas? Então, isso não reflete o amor de Deus dentro de nós. Então, nós temos que fazer uma autorreflexão disso. Então, nós precisamos perdoar para que o Senhor possa nos perdoar. Porque se a gente não perdoar, a gente não consegue orar, não consegue entregar algumas coisas diante de Deus, porque acusações vêm na nossa mente, né? Então o perdão que recebemos de Deus está ligado ao perdão que damos aos outros. Às vezes é difícil, mas liberar perdão é libertador. Guardar a mágoa nos prende, perdoar nos liberta, né? Se queremos a misericórdia de Deus, precisamos oferecer misericórdia também. Tá bom, irmão? Então, que essa palavra possa falar com você, que ela possa trazer paz ao seu coração, não acusação. Porque se você quiser lidar com isso já ao nível que você está como cristão, mas se você não conhece a verdade de Deus, você precisa buscá-lo, entregar a sua vida para Jesus, para ele te mostrar o caminho, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. Então, por mais que as pessoas falem, por mais que a igreja vá lá e fale, por mais que o pastor fale, mas se você não tiver uma vida verdadeira com o Senhor, tiver um relacionamento com Ele, você vai viver mágoas e vai adoecer e não vai conseguir ser liberto. Você precisa entregar a sua vida para Jesus, para que Ele possa te ensinar esse caminho do perdão. E porque quem revela Jesus para nós é o Espírito Santo. Quando nós confessamos Ele, nós recebemos o Espírito, e o Espírito começa a revelar. E aí muitas vezes nós revelamos Jesus através do nosso comportamento, daquilo que nós fazemos, que ninguém imagina que a gente poderia fazer, mas com a força dele a gente faz. E isso é maravilhoso. Deus abençoe.